Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science. E no vídeo de hoje, continuando o curso de estatística, vamos falar sobre Boxplot, o que é e como nós devemos interpretar esse gráfico. Esse é um tema muito importante para quem precisa aplicar estatística no seu dia a dia. Boxplot é uma das principais ferramentas que aparecem em artigos e em outros lugares. Primeira coisa, o que é um Boxplot? Boxplot são essas caixinhas. É um gráfico que tem essas caixas em que cada um dos tracinhos dessa caixa, esse traço tem um significado, essa caixa do meio tem um significado, esse traço de cima tem um significado, e você consegue reduzir os seus dados a essa caixa e a esse gráfico específico aqui. Então, eu poderia mostrar os pontos todos, sem precisar de um diagrama de caixa como esse, mas o Boxplot ele vai ter a sua importância para reduzir os dados. Ele vai pegar o padrão dos seus dados e vai demonstrar. É claro que assim, em alguns casos, e os professores de estatística, eles sempre mencionam isso, é muito importante você mostrar os seus dados, porque às vezes o Boxplot ele esconde os dados originais e a distribuição dos seus dados, e embora ele capture essencialmente, você ter o gráfico com os pontos propriamente dito, fica muito mais claro às vezes você interpretar. Mas digamos que você esteja lidando com milhares de dados. Vai ficar um monte de dados sobreposto de cima a baixo, um em cima do outro, amplitude muito grande, porque existe muito erro, como são milhares de dados. Então o Boxplot ele vai pegar essa essência e ele vai conseguir separar bem esses milhões de dados. Você também pode aplicar para poucos dados, não é problema, mas ele é muito útil quando você tem milhares de dados. Para quando você tem poucos dados também, você consegue interpretar. Então, aqui é um gráfico com três classes, que aqui nós aplicaríamos uma nova, um teste estatístico. Nós temos graduação, pós-graduação e pós-doutorado, e nós queremos comparar a quantidade de páginas que essas pessoas leem, por exemplo. Não sei se é leem nesse estudo que foi feito, mas eu posso utilizar aqui de representação. Então aqui você está comparando esses grupos para saber qual grupo ele lê mais páginas por dia. Então ele está querendo entender esse padrão. E aí o Boxplot é um gráfico que representa a distribuição de um conjunto de dados que seria o que é chamado de diagrama de caixa. Então como é que eu calculo e faço um Boxplot? Como é que eu chego em uma dessas caixas? A primeira coisa que você precisa para fazer o Boxplot é ordenar os seus dados. Porque o que o Boxplot ele quer fazer? Ele quer separar o seu dado em 4 grupos diferentes. Ele quer separar, por exemplo, o que é chamado de mínimo e quartil 1, entre quartil 1 e a mediana, que seria o quartil 2, o quartil 2 e quartil 3, que seria a mediana até a parte de cima da caixa, e o máximo desse Boxplot. Isso vai ficar mais claro quando eu for mostrar aqui. Mas o que nós queremos fazer é separar isso em 4 partes, de maneira que nós possamos encaixar esses valores em partes específicas do gráfico. E aqui fica mais fácil porque nós temos de 1 a 10. Então a primeira coisa é que a mediana aqui, nós não temos um valor central que nós possamos ir cortando um de cada lado, ou se cortarmos um de cada lado aqui, chegaremos a 5,6. Então a mediana seria a média desses dois valores, que é 5,5. Então você tem um valor que corta todos esses dados. Então você separa em 50% para um lado e 50% para o outro. A partir disso, eu tenho 50% para baixo da mediana e 50% para cima. De 1 a 5 é o 50% parte de baixo e de 6 a 10, 50% para cima. Se eu cortar de novo e agora pegando a mediana novamente, a mediana aqui vai ser 3 e aqui vai ser 8. Nós podemos separar esses gráficos de formas diferentes. Nós podemos separar em mínimo até quartil 1, 1, 2 e 3. Quartil 1 até quartil 2, 4 e 5. Você já vai entender o que é isso de maneira clara. Mediana, o quartil 2 é sempre a mediana, que fica 5,5. O quartil 2 até o quartil 3, 6, 7 e 8. E o quartil 3 até o máximo 9 e 10. O que nós temos aqui são... Isso é o que é chamado de Boxplot. O Boxplot ele tem 4 separações, que são 4 caixas. A primeira delas é o quartil até o mínimo.
Para você chegar nesses valores daqui, eu já vou explicar como é que você chega, mas o mais importante é você começar pela mediana. O tracinho do meio que eu mostrei no início é a mediana. Então, a mediana, ela é um tracinho que fica no meio da caixa. O que a caixa significa? Essa caixa aqui significa que 50% dos valores e dos seus dados estão dentro dessa caixa. 25 no quartil 1 até a mediana seria o quartil 2 aqui. Então, o quartil 1 até a mediana seria 25% dos valores. Da mediana até o quartil 3, você tem os outros 25%. Então, essa caixa aqui no completo tem 50% dos valores dos seus dados que você tem lá. Então, toda vez que você olhar para essa caixa, você sabe que ali 50% dos valores de todos os seus dados, ou seja, a metade, ela está concentrada nessa caixa. E ela pode estar mais dispersa ou menos dispersa. Então, você tem o quartil 1 aqui e o quartil 3, que entre o quartil 1 e o quartil 3 você tem 50% dos dados, com a mediana, o tracinho que corta no meio. A distância interquartil seria a distância entre o valor que é o início do quartil 1 para o quartil 3. Você pode calcular essa distância, não é difícil, você pega o quão distante o valor do quartil 1 está do máximo do quartil 3. Você consegue desse jeito a distância interquartil. E por que é importante essa distância interquartil? Porque para você calcular o mínimo e o máximo não seria o mínimo dos seus dados e nem seria o máximo. Por quê? Porque se o mínimo fosse o mínimo dos seus dados e o máximo fosse o máximo, de fato, do que nós chamamos de máximo, o valor máximo aqui é 10 e o valor mínimo é 1, nós nunca teríamos outliers, porque todos os valores eles sempre estariam dentro do máximo e do mínimo. Seria uma amplitude perfeita. Mas o mínimo e o máximo aqui significa o quê? Você vai pegar essa distância aqui, do quartil 1 para o quartil 3, vai multiplicar por 1,5, ou seja, aqui eu tenho essa distância, que é de 1 interquartil, você vai pegar essa distância de 1 mais meio, que daria 1,5 essa caixa, e você vai pegar essa diferença e vai diminuir pelo quartil 1. Então, você vai puxar para cá. Então, aqui você tem o interquartil multiplicado por 1,5 menos o valor daqui, que você vai ter esse mínimo aqui. Mesma coisa para o quartil 3 para o máximo. Você vai pegar a distância interquartil, multiplicar por 1,5 e vai somar para que você possa formar a parte de cima. Só que imagine que a distância interquartil seja, sei lá, de 1. Se aqui for 3, daria 1,5 aqui de distância. Só que se você pega o valor 0 ele seria um outlier, porque ele não estaria dentro desse interquartil, assim como também se tivéssemos o valor 100. Certamente o valor 100 estaria para longe desse cálculo, então eles são valores que eles são tão distantes do padrão, que é esperado, porque até o mínimo e o máximo, os valores eles podem ser considerados normais. É esperado que mais próximo da média os valores sejam mais frequentes, seguindo a distribuição normal, e mais distante você tem os erros associados ali, que é comum de acontecer na natureza. Porém, quando você tem outliers, são valores muito fora do padrão, ou seja, está muito distante da sua média, porque ele tem um interquartil e meio a mais. Então, outliers realmente são valores muito fora do padrão e precisam ser compreendidos. Então, quando você faz o cálculo dessa caixa, você montou essa caixa, você vai conseguir encaixar seus valores. Nesse caso aqui, meu cálculo foi muito simples e ficou 1, 2 e 3 entre o mínimo e o quartil 1. Entre o quartil 1 e a mediana ficou 4,5, a mediana 5,5, 6, 7 e 8 entre o quartil 2, que seria a mediana, e o quartil 3, e 9 e 10 seria entre o quartil 3 e o máximo. E aqui no meu caso não teria outliers. Outliers eles são valores que eles estão para além desse valor. Então é importante que você procure entender por que esses valores existem, se eles estão destoando muito, se ele é um erro ou não. Mas o diagrama de caixa ele serve para isso. E como é que eu interpreto isso na prática? A primeira maneira, e esse aqui não dá para interpretar muito bem, mas dá para tirar algumas conclusões. Primeira coisa aqui é que você tem uma distribuição heterogênea. Aqui os dados eles estão muito concentrados em uma caixinha pequena e aqui a amplitude e os 50% dos valores ele vai aumentando. Apesar desse aqui ter uma amplitude muito maior de valores, um maior erro, mas esse aqui ele já tem os 50% dos dados mais distribuídos. Mas o que é que você pode olhar? Você pode olhar tanto para a mediana,
Mas eu não diria para olhar só para a mediana, que não é uma maneira certa de interpretar, mas eu olho o quanto a caixinha ela está distante uma da outra. Fica muito claro que essa caixinha da graduação ela está muito concentrada embaixo, ou seja, comparado com essa e essa, ela está muito menor. Apesar do mínimo ele se tocar, mas grande parte dos dados, 50% dos dados, eles estão acima desse valor máximo da graduação. Então podemos dizer que a pós-graduação e o pós-doutorado eles leem muito mais página, porque 50% dos valores dele, apesar de você ter um resíduo que vai para baixo disso, existem pessoas que da pós-graduação que estudam muito menos, mas geralmente elas leem muito mais páginas do que o da graduação. E aqui o da pós-graduação e pós-doutorado não dá para tirar muitos insights, apesar da mediana ser maior, boa parte da caixa ela está próxima muito da outra. Apesar de os 50% dos valores superiores lerem mais, ainda assim a interpretação assim meio que vaga, não dá para ter uma certeza. E aí você teria que aplicar um teste estatístico, uma nova espécie de distribuição de dados normais. Ou você normaliza esses dados, ou você pensa outra maneira de fazer esse cálculo. E esse aqui eu acho muito mais fácil. A variância ela está praticamente homogênea. Ignore isso aqui, que é o peso do corpo de uma galinha específica. E você tem as dietas que ela está comendo. Então você tem o peso da galinha pela dieta dela. Então você pode perceber que existem dietas claramente aqui que são maiores e que dão maior peso para a galinha comparado a outras. Exemplo bem aleatório. Por exemplo, a dieta 3 é a que está dando o maior peso. Isso aqui já fica muito claro. A caixa, maior parte da caixa, ela está muito acima de todas as outras. Até os mínimos estão muito acima. Então, se você comparar essa caixa, que é 50% dos valores, e a mediana com todos os outros, ela está muito acima. E a dieta 1, ela está muito abaixo. Então, nós já podemos ver que tem uma diferença entre a dieta 3 e as outras dietas. Ela é muito superior, porque 50% dos dados dela estão acima, comparado à dieta 1. E quando nós vamos comparar a dieta 4 e a dieta 2, parece que a dieta 4 ainda parece um pouco melhor. Essa dieta aqui tem uma incerteza muito grande associada a ela, mas temos interpretações claras aqui que a dieta 3 ela é muito superior às outras dietas e a dieta 1 é muito inferior às outras. Vou dar para ver pelas caixas muito claramente. E dá para perceber também que a dieta 4 e a dieta 2 ela parece ser levemente superior à dieta 1. Então, essa é a maneira de interpretar no dia a dia. Você olha pela caixinha aqui, os 50%, e você faz a comparação. Mas é importante você olhar se tem outliers e olhar essas amplitudes para ver a quantidade de erro que está associado a esse gráfico. Então é isso, gente. Se você quiser aprender mais estatística comigo, tem mais vídeo aqui no canal, mas também tem um curso que eu lancei de estatística sem matemática, além de ter outros cursos de Python, R, está aqui na descrição do vídeo, com preços muito acessíveis para que você possa acessar. Se inscreve aqui no canal do Emerson Barbosa Data Science, se conecta comigo no LinkedIn, dá um gostei se você gostou. Até os próximos vídeos, até logo, tchau, tchau.